Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Trouxe um videozinho para vocês aqui hoje sobre ROAS, Router on a Stick. A gente vai falar hoje. Também vamos falar sobre o conceito de subinterfaces, né, que está diretamente ligado a essa tecnologia. Escopo do CCNA. Beleza? Assunto muito legal, muito bacana de aprender aí, muito utilizado também. Nessa topologia de hoje eu tenho basicamente um router e um switch, mais dois computadores, né? Os computadores já estão com IP, só o router e o switch aqui, né, que não estão configurados. A gente vai entender o que é ROAS, subinterfaces, e em seguida a gente vai botar a mão na massa e configurar esse switch, e configurar o roteador, né, principalmente, que é onde a gente habilita essa funcionalidade. Vamos entender como é que a gente faz na prática aqui, beleza? Bom, começando, gente, explicando o ROAS aqui, tem que dar a base teórica, né, para a gente poder botar a mão na massa com a necessidade e o que ele faz, né, para a gente poder seguir. Mas basicamente o ROAS é o seguinte: sempre que você ouvir falar sobre virtualização, né, no mundo de rede de computador, isso é importante pontuar. Basicamente, virtualização, a gente quer aproveitar o hardware existente para fazer alguma tarefa adicional, tá? Basicamente é isso. Por exemplo, o ROAS, como é que ele funciona? Aqui você vê que eu tenho uma interface só, que é a FastZero, e por meio da FastZero eu quero passar o tráfego de mais de uma rede. É simples assim, gente. Eu vou virtualizar essa interface FastZero, vou criar mais interfaces em cima dessa interface, de modo que o roteador ele passe tráfego de mais de uma rede em um único cabo, tá? Por quê? Porque o roteador, né, como a gente bem sabe, cada interface do roteador precisa estar em uma VLAN e uma rede distinta, não é assim? Se você tentar configurar, se eu, por exemplo, conectasse a FastZero/1 aqui, a porta do roteador, imagina que eu conectasse essa FastZero/1 em um outro switch aqui, e eu tentasse colocar um IP nessa FastZero1 que estivesse na mesma rede do IP da interface FastZero, o que o roteador ia fazer? Ele ia reclamar, ele não aceitar esse IP. Por quê? Porque a ideia do roteador é ter cada interface em uma rede, porque o objetivo do roteador ele foi criado para rotear pacotes, para intercomunicar redes diferentes. Então não faz sentido eu ter duas interfaces numa mesma rede, né? Nem é impossível fazer isso, né, no roteador. O roteador não deixa. Justamente porque a ideia do roteador, como eu falei, é interconectar redes distintas. Tá, legal. Então imagina nesse caso aqui, onde eu tenho a VLAN 100 e eu tenho a nossa VLAN 200. Como a gente bem disse aqui, eu precisaria de duas interfaces no roteador para interconectar essas duas redes, né? Eu precisaria comprar outro cabo, né? Vamos trazer isso para a vida real, espetar no switch aqui e espetar no roteador. Só que isso consumiria de nosso dinheiro, né? Custo, comprar um outro cabo, consumiria também uma porta adicional no switch, uma porta adicional no roteador. E o que o pessoal fez, né? Os engenheiros de rede fizeram para solucionar esse problema? Cara, eu utilizo apenas esse meio físico já existente, um cabo apenas, e eu crio interfaces virtuais em cima da minha interface existente. E é basicamente isso. Então, através de um cabo, a gente consegue passar o tráfego de várias redes distintas. Tá? Tem um limite aí, a gente vai ver já qual é. Mas a ideia é basicamente essa. Tá? Então, a gente vai entrar, vamos configurar e vamos entender melhor como funciona. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir o switch 1. Tranquilo? E eu vou fazer as configurações nele. Lembrando que o ROAS ele é configurado ele é uma tecnologia em Layer 3 ali. Então ele é habilitado no roteador. O switch aqui que a gente vai fazer uma configuração básica. Só vamos criar as VLANs, né? Vou criar a VLAN 100, vou criar a VLAN 200, a VLAN lá do Pedro agora. Beleza, criei as duas VLANs. Agora eu vou na int ether 0/1. Vou dar switch port mode access, switch port access, VLAN 100, né? Tudo tranquilo. Assunto aí de CCNA, que a gente tem que saber antes de entender sobre interface. Se você tem alguma dúvida sobre configuração de VLAN, essas coisas, você pode deixar no comentário, que eu faço um vídeo sobre também, tá? Então vou entrar na ether 0/2, vou dar o switch port mode access também, switch port access, VLAN 200. Tranquilo? Eu vou entrar agora na int ether 0/0, porque essa porta tem que trabalhar
como trunk. Eu tentei dar um switch port mode trunk, que o switch falou, ele reclamou que a gente não definiu o tipo de encapsulamento. Que esse switch aqui, um pouco mais antigo, né, esse OS, ele aceita o ISL ainda, aquele protocolo de encapsulamento ISL. Então a gente bota switch port trunk mode, não, switch port trunk encapsulation .1Q, né? E agora sim, switch port mode trunk. Beleza, se eu der um do show int trunk, só para confirmar as interfaces que estão trancando, só a ET00, como desejado, passando o tráfego da VLAN 1, 100 e 200. Se eu der um do show VLAN brief, a gente vê que a gente tem a ET0/1 como acesso na VLAN 100, né? E a ET0/2 como acesso na VLAN 200. Beleza, configuração do switch está feita. Basicamente, gente, só habilitei, só segmentei em Layer 2 aqui, tá, as minhas interfaces, e botei em trunk a ET00, tá? Tranquilo, configuração básica. E agora que a gente entra no nosso router, a gente vai entender como essa parada de ROAS funciona, tá? Opa! Vou abrir aqui de novo, enable, configure terminal. Beleza. O que a gente tem aqui, gente? Como eu disse, as interfaces subinterfaces, né? As interfaces virtuais, para fazer o ROAS funcionar, elas são criadas a partir da minha porta mesmo física aqui, no qual eu espetei o cabo, né? A minha interface principal é a FAST00. Eu espetei o cabo ali na FAST00 do roteador. As interfaces virtuais, você pode enxergar as interfaces virtuais como se fossem interfaces filhas, né, de uma hierarquia menor, como se fossem filhas da FAST00 ali. Como é que a gente cria, né, essas interfaces filhas? A gente dá um interface, a interface no qual o cabo está conectado, que é a FAST00, e eu vou botar um ponto. E vou botar um ID para essa minha subinterface. É só isso. Tá? Se eu der uma interrogação, ó, ele me mostra os números dos quais essa interface ela pode ir. Então a gente vê um número de 4 bilhões e pouco aqui, que são 32 bits. Tá? Então eu tenho 4 bilhões de possibilidades aí de IDs para a minha subinterface. Só que qual é o recomendado, né? Para não criar problema para você mesmo, quando você estiver implementando, você cria o ID como sendo o ID da própria VLAN. Então eu vou criar a subinterface para a VLAN 100. Essa subinterface vai ser o default gateway para a minha VLAN 100. Eu vou criar a partir da fast 0/0.100. Basicamente isso, gente. Dei um enter. Você viu que apareceu aqui o que? Sub-if. Quando a gente entra na interface, numa interface normal, né, aparece só if. Config if, né? Agora apareceu o sub-if, que é subinterface. Eu vou fazer o seguinte nela. Vou dar um IP, 192.168.100.254. O que eu fiz? Eu botei os computadores aqui como ponto 1. Primeiro IP válido aqui nessa rede. Então o Bruno é o 192.168.101 e o Pedro é o 201. Então o default gate eu vou botar como 254, que é o último endereço de IP válido, máscara /24. Opa, esqueci do IP address. As configurações são a mesma, tá? Todas as configurações que valem para uma interface normal, valem também para a subinterface, como se a gente estivesse configurando uma interface normal mesmo. Então eu vou dar o IP e olha o que ele fala aqui, ó. Ele fala para a gente definir o tipo de encapsulamento aqui. Por que, gente? Isso é importante entender. Como a gente bem sabe, tá? E eu vou até abrir uma captura para mostrar para vocês, né? Que eu gosto de mostrar tudo, não. Eu vou abrir uma captura aqui na flash, na Ethernet 0/0 aqui do meu switch 1, tá? Botar minha senha. E eu vou filtrar como ARP aqui. Vou filtrar um ARPzinho. Eu vou entrar no Pedro. E eu vou mandar um ping para um IP qualquer da rede de Pedro. Pode ser de uma rede fora dele também. Não importa muito. 200.2. Esse IP não existe. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar o tráfego que o switch vai mandar para o roteador, para R1, quando o Pedro soltar uma informação no switch. O Pedro vai mandar um broadcast. Por isso que eu filtrei aqui em ARP. O ARP é um broadcast em Layer 2.
porque eu quero mostrar esse tráfego saindo da Ether00 para vocês. Vou soltar o ping. Se eu for na minha captura, eu já vejo o tráfego que o Pedro mandou em broadcast ali, capturado a partir da minha Ether00. E o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar 802.1q, que é meu cabeçalho. Quando o switch manda um tráfego numa porta trunk, como a gente bem sabe, ele faz um encapsulamento com 802.1q, que é o nosso cabeçalho para VLANs, né? Ele adiciona o ID aqui da VLAN, ó, 200, mostrando justamente que o Pedro está na VLAN 200. A gente configurou a interface Ether0/2 como acesso na VLAN 200. Então, quando ele solta numa interface trunk, ele adiciona o encapsulamento 802.1q com o ID da VLAN no qual ele recebeu o tráfego. Por que eu estou falando isso tudo? Porque esse tráfego está chegando aqui no R1 através da interface Fast00. Eu quero mudar esse comportamento. Eu quero fazer com que o roteador ele receba esse tráfego na Fast00.100, que é a interface que a gente... .200, perdão. Que é a interface que a gente vai criar daqui a pouco. No caso do Bruno, né, é a interface que a gente está criando agora, Fast00.100. Então imagina que o Bruno agora ele manda esse ARP em broadcast. O switch vai lançar para o roteador por R1 com o ID lá no 802.1q, com o ID de 100. Esse mesmo número aqui, quando o Bruno lançar, vai ter o ID de 100. Então, quando o switch mandar para o roteador, eu quero que o roteador receba na Fast00.100, que é essa interface que a gente está criando. Deu para sacar, gente? Eu quero mudar esse comportamento, porque quando eu soltei esse tráfego do Pedro agora, o roteador está recebendo normal, na interface física aqui no qual está conectado, a porta está conectada, que é a Fast00. E eu quero receber na subinterface. Como é que eu mudo esse comportamento? Adicionando encapsulamento. Então eu vou dar um encapsulation .1q e eu vou adicionar o ID da VLAN, tá? Importante. Isso aqui, gente, esse ID aqui da interface, 0/0.100, isso não é nada mais do que um identificador da nossa interface. Isso aqui não tem nada a ver com o tipo de encapsulamento. Tranquilo? Esse comportamento de qual interface ele vai receber, eu mudo com esse comando aqui, encapsulation.1q, e eu vou dizer a VLAN no qual essa interface pertence. Então aqui é na VLAN 100, eu estou criando o default gateway do Bruno aqui, da galera da VLAN 100, que só tem um Bruno no caso. E agora, se eu tentar configurar a IP, você lembra que a gente tentou configurar a IP, ele reclamou que não tinha, que a interface não fazia parte, né, do IEEE 802.1q. Ele disse que não tinha encapsulamento, basicamente isso. Então eu adicionei a IP agora, ele não reclamou, tá vendo? O que falta a gente fazer? Eu vou dar um no shutdown na interface. Deu no shutdown. Se eu der um do show IP int brief, a gente vê que a interface ela tá criada, olha que bonito, ó. Ela tá criada. Você tem a Fast00 normal, você tem interface subinterface que é derivada da Fast00, que é a nossa Fast00.100, cara. Olha que bonito, o IPzinho já nela. Só que olha isso aqui, ó. Ela tá como down, ó. Administratively down. Só que a gente acabou de dar um no shutdown, cara. Por que essa interface não subiu? Isso é muito importante entender. A subinterface, ela respeita o status da interface mãe aqui, tá? A gente pode falar dessa forma aqui. A interface mãe é a Fast00. Então, para eu subir a minha subinterface, eu tenho que subir a interface mãe. Então, vou entrar na int Fast0/0. Esse termo sou eu que estou usando, tá, gente? Interface mãe, isso não existe, não. Não coloquem isso em prova nem nada. Eu vou ligar a interface mãe aqui, a Fast00, e você vê, ó, que se eu der um do show IP int brief, automaticamente a minha subinterface ela vai para up também. Beleza? Então a subinterface ela respeita o status da interface mestra ali, da interface mãe. Se eu der um do show IP int Fast0/0.100, deixa eu ver se está aqui a informação que eu quero mostrar. Não, acho que é só do show int mesmo. Do show int
Beleza, aqui ele mostra, ó, tá vendo? Deixa eu só dar um espaçamento aqui para ficar melhor de enxergar. Tá falando que nossa interface up, tudo tá up. Ele diz o nosso IP aqui. E aqui, ó, encapsulamento 802.1q Virtual LAN VLAN ID 100. Beleza. Então show de bola. Configuramos a nossa subinterface. Se eu for do Bruno ali, eu vou abrir o Bruno aqui e vou tentar pingar esse nosso default gateway, né? Que é o 100.254. Você vê que a gente está conseguindo já pingar esse camarada. Agora eu vou criar a subinterface lá da nossa VLAN 200. De novo, vou dar um int fast 0/0. Tem que criar a partir da fast 0/0, né, como a gente aprendeu. Ponto. E eu vou usar o ID da VLAN mesmo. Ponto 200, mesmo esquema. Quando a gente dá Enter, a gente entra no config subif, tá? Que é um modo de configuração dentro da nossa subinterface. Vamos dar um encapsulamento. Encapsulation.1q. E o ID da nossa VLAN, aqui é 200. Vou dar um IP address 192.168.200.254 com a máscara /24. E dá um Enter. Se eu der um do show IP int brief, você vê que a minha interface ela já foi para up. Quando eu criei ela já foi para up, porque a minha interface mãe está up. Beleza. E se eu for do Pedro e eu pingar, opa, já está aberto aqui, não vai abrir não. Se eu for do Pedro e pingar 192.168.100.254, você vê que ele consegue também pingar. Beleza, gente. Então estamos pingando as subinterfaces, estão criadas, tá? E é só isso, gente. Subinterface é só isso. Só outra coisa que eu não mostrei para vocês, né? É a nossa tabela de roteamento, né? Se eu der um show IP route, olha que bonito que ele mostra. As nossas rotas connected local, né? Que são criadas a partir do momento que a gente cria uma interface. Então tá aqui, como se fosse uma interface normal. Tá falando que essa rede, a 100.0, is directly connected, só que através da nossa subinterface fast00.100. E aqui embaixo eu tenho outra rede connected, só que através da fast00.200. Então a partir de um cabo, e é isso que eu quero que vocês entendam e internalizem de uma vez por todas, que a partir de um cabo, cara, um meio físico, eu estou rodando duas interfaces lógicas, duas interfaces virtuais. Essa é a ideia do ROAS, tá? Para não precisar espetar uma pancada de cabo ali para conectar redes distintas, eu posso usar através de um cabo só. Eu crio interfaces virtuais para fazer várias redes, o tráfego de várias redes passar por um único meio físico. Tranquilo? Então é isso, gente. Foi criado, né? A gente pode dar um WR aqui para salvar, né? Beleza. E qual é a prova dos 9 agora? Se a gente conseguir pingar, né? Se eu do Bruno eu conseguir, do Pedro eu conseguir pingar o Bruno, né? Se eu der um show IP, você vê que eu já tenho o default gateway configurado, apontando para a minha subinterface, eu já tinha configurado antes. Eu tenho o meu IP 200.1 aqui no Pedro. E no Bruno, se eu der um show IP também, eu tenho 100.1 com o meu default gateway também configurado. Então se eu der um ping lá para o 200.1, que é o Pedro, você vê que esse ping funciona, cara. Olha que bonito. E o que está acontecendo por debaixo dos panos, né? O Bruno ele manda o ping para o switch 1. O switch 1 adiciona 802.1q com o ID da VLAN 100 e manda para o R1. O R1 ele olha aquele tráfego com o ID da VLAN 100. O que ele faz? Ele recebe na subinterface fast00.100. Ele recebe naquela subinterface. Ele vê o destino, que é na 192.168.200.0. Ele vê que o destino pertence a essa rede e ele olha na tabela de roteamento dele e ele vê que ele tem uma rota do tipo connected, cara, para essa rede através da fast00.100. Então ele vai mandar o ARP para descobrir o endereço de layer 2
do nosso querido Pedro ali. Então ele manda o tráfego saindo da FAST 00.200, ele descobre o endereço de layer 2 e ele manda o ICMP por essa interface também, direto ali para o Pedro. E voilá, tudo funcionando bonitão. Beleza, gente? Eu espero que tenha ficado claro, né? Se não ficou, assiste aí de novo. Se ficou alguma dúvida, você deixa nos comentários que eu vou responder. Beleza? Mas é isso, gente. ROAS é só isso. Nada muito complexo, tá? Mas não fique triste se você não entendeu de primeira. Assiste aí de novo. Faz o exercício, né? Tenta fazer no Packet Trace se você tiver isso. Se você tiver o Eevee, você abre um lab, cria um labzinho rapidinho e tenta fazer a implementação também. Beleza? Grande abraço aí, gente. Até a próxima e valeu!